Bom dia aí, nossos queridos, queridas, vocês que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Nosso Notícias Comentadas de hoje, dia 22 de julho de 2022, fazendo então o nosso encerramento aqui da semana, já com alguns materiaizinhos prontos para a gente fazer nossos comentários do noticioso do que se passou nesta semana. Bem, primeiramente fazer aqui algumas denúncias, como por exemplo a ameaça no Instagram que o colega camarada Vitor Ferreira, ele que é militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro aqui de São José dos Campos, tem recebido aí nas suas páginas, nos seus perfis, mais especialmente no Instagram, denúncias que vão de xingamentos, palavras de baixo calão, chulas, comentários assim de gente que visivelmente não tem mais o que fazer, pessoas aparentemente perturbadas, que inclusive escrevem e falam de forma muito ruim, podemos assim dizer, e estão aí fazendo essas ameaças, esses comentários malfadados, maldosos à pessoa. Provavelmente é gente que sequer o conhece pessoalmente, e sabemos que infelizmente isso não é com ele e não é uma ação isolada que se resume com ele. Esse ambiente de perseguição, esses crimes cibernéticos, toda essa realidade tem sido aí bastante frequente no momento em que nós vivemos. Isso não se resume a uma questão de estarmos num momento de governo bolsonarista. Sabemos que denúncias como essas, sabemos que casos como esses já são até mais antigos, mas é importante frisar que infelizmente esses comportamentos aumentaram ou de uma certa forma foram encorajados no atual momento de governo Bolsonaro que a gente vive. Mas mesmo aqueles que não são necessariamente bolsonaristas ou dizem que não são bolsonaristas, mas em algum momento podemos até citar como apoiadores ou antigo apoiadores, parceiros do bolsonarismo, como é o caso do MBL, que hoje quer rejeitar a todo custo esse título e quer evidentemente fazer um apagamento, né? Tirar aí esse registro do seu triste passado, mas não adianta nada você apagar ou tentar apagar o seu triste passado se o seu presente continua tão podre quanto. Eu falo isso porque diversas denúncias de membros e ex-membros do MBL aí entre semana passada e essa, apontando as várias tentativas do grupo de incriminar o padre Júlio Lancelotti, inclusive criando perfis fakes, personagens fakes, na tentativa de simular jovens, simular adolescentes, numa tentativa de tentar se aproximar do padre Júlio Lancelotti e, evidentemente, criar uma armadilha, uma forma de abordagem que, a depender de como o padre respondesse, como o padre retornasse, eles poderiam usar como prova de que Júlio Lancelotti seria um pretenso pedófilo, seria um pretenso abusador de menores e, consequentemente, descaracterizar e tentar colocar abaixo tudo o que o padre representa na luta contra a desigualdade, na defesa dos despossuídos, na defesa dos desgraçados, vamos assim mesmo citar, né? Eu sei que é uma palavra triste, é uma palavra forte, mas
Eu acho que não há outra forma de descrever grande parte da população que o padre Júlio Lancelotti busca defender. Eu não sou aqui advogado de ninguém, não sou advogado do padre Júlio Lancelotti, não morro de amores por ele, mas acho que é alguém que tem uma luta, tem um mérito aí a ser preservado no que ele faz, no que ele busca fazer, e independente de qualquer coisa, as injustiças e as perseguições devem ser denunciadas, como essa, por exemplo, que trata-se de um absurdo. Quer dizer, claro que tudo deve ser investigado e julgado antes de tudo, mas estamos falando aí de uma grave denúncia envolvendo o MBL e entre várias outras questões que nós poderíamos citar aqui desse grupo esse, aliás, que nos últimos anos vem perdendo grande parcela de militantes, filiados, sei lá que nome a gente pode dar para isso. Então eu acredito que realmente tem podre nessa história, né? Onde há fumaça, há fogo. A gente tem visto aí o MBL sendo cada vez mais criticado e atacado, inclusive por setores da própria direita, ficando aí cada vez mais desacreditado. Temos aí a figura, por exemplo, do Mamãe Falei, acho que dispensa aí maiores comentários, e hoje é um grupo que basicamente serve para fazer palco, para dar sustentação para o Kim Kataguiri, atual deputado federal e pretenso candidato à reeleição. E evidentemente hoje é isso, é uma tentativa, é um grupo que busca colocar aí o Kim Kataguiri no pedestal e tentar fazê-lo alçar voos cada vez maiores na política para alçar o seu projeto neoliberal de política brasileira. A gente sabe muito bem como tudo isso começou e podemos fazer algumas observações, algum exercício aí de futurologia de como essa história toda vai terminar. Bom, para além desses absurdos aí envolvendo o MBL, vamos para questões até um pouco mais graves, já que estamos falando aí das ações da direita. Essa sim, um pouco mais não, né? Infelizmente totalmente material, que agora podemos destacar aí o avanço da polícia, as práticas militares, o abuso da polícia nas comunidades cariocas, nas favelas do Rio de Janeiro, em especial o que observamos agora recentemente, essa operação aí no morro, no complexo do Alemão, resultando em 18 mortos e sendo considerada até o momento a quinta maior ação contra a a quinta maior ação de maior periculosidade, a mais sanguinolenta, embora eles não usem esse termo a rigor, mas podemos dizer aí que a mais sanguinolenta contra a população pobre carioca, resultando aí na morte de 18 pessoas e deixando a população num estado de sítio, num estado caótico. Claro que respeitando as diferenças, respeitando os contrastes de realidade, mas podemos observar situação semelhante também no caso do Banhado, onde a população segue sitiada, a polícia militar com a guarda civil municipal, às vezes em operação conjunta, às vezes com revezamento, mas
ambos ali presentes, mantendo a população sitiada, vigiando, sabe-se lá o que estão querendo vigiar, impedindo o comércio local, impedindo os meios de vida e de subsistência local, para supostamente caçar, capturar aqueles velhos e antigos criminosos que a gente nunca vê de fato sendo capturados, aqueles ditos traficantes que vivem lá e que a gente nunca vê o crime sendo de fato derrotado lá. Então isso acaba levando a gente a pensar coisas um pouco mais complicadas sobre o verdadeiro fator e o verdadeiro motivo dessas forças de segurança estarem nessas comunidades. Lembrando que aqui ninguém está defendendo traficante, ninguém está defendendo vagabundo, quero mais que apodreçam na cadeia, mas isso não significa torcer, isso não significa comemorar, isso não significa celebrar que a população inocente, que a população trabalhadora, que as pessoas que estão lá tentando viver uma vida honesta e que infelizmente não tem como fugir daquela realidade, acabam sofrendo por conta de tudo que o Estado desmantela ou mantela no sentido negativo contra essa população. É uma forma, assim, de tentar, pegando no caso do banhado propriamente, expulsar aquela população para poder fazer o que bem quiser, deixar aquela região aberta lá ao bel prazer da prefeitura e, consequentemente, dos seus financiadores, dos seus apoiadores, o setor imobiliário, o setor das construtoras, os setores que vão com certeza passar a máquina e transformar aquilo num grande cemitério de concreto para poder privilegiar as suas negociatas e toda essa questão que nós bem já sabemos. É uma triste realidade, mas que evidentemente precisa ser novamente aqui denunciada. E o triste de tudo isso, quando a gente vê a população sendo cada vez mais prejudicada, sacaneada nessa conjuntura de governos federais, estaduais e municipais cada vez mais retrógrados, cada vez mais anti-população pobre e carente, agora a gente vê aqueles que supostamente estão trazendo questões que vão solucionar a vida dessa população, prometendo um governo diferente, prometendo uma política diferente, mas que na prática estamos observando que a coisa vai acabar não sendo bem assim. Eu digo isso porque já vimos essa novela, já vimos esse filme e a história acaba sendo tristemente repetida. O Partido dos Trabalhadores, cada vez mais confiante aí na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e, consequentemente, do seu vice Geraldo Alckmin, cada vez mais próximos e fortalecidos do MDB, esse mesmo MDB que pretende ser aí uma terceira via com a chapa de Simone Tebet, PSDB e as Seclas. Esse mesmo MDB, grande parte dele se reunindo com o PT, grande parte dele prometendo apoio já no primeiro turno ao Luiz Inácio Lula da Silva e simplesmente rechaçando, ignorando aí qualquer campanha, qualquer possível avanço, se é que podemos falar em avanço, na campanha de Simone Tebet. Na verdade, o partido se demonstra visivelmente dividido e uma ala, entre aspas,
mais realista, ou poderíamos dizer mais oportunista, simplesmente fechando os olhos para Simone Tebet, com perdão aqui do termo, deixando a pré-candidata visivelmente cagada e apoiando, evidentemente, uma nova parceria, um neo-MDB-PT, que infelizmente eu acho que não é uma estratégia muito interessante, principalmente pensando na quantidade de pessoas, de trabalhadores, de pessoas que estão aí sofrendo com o atual momento político e acreditando numa nova gestão do Partido dos Trabalhadores no Brasil, e recordam alguns momentos benéficos para si do que foi a gestão petista no passado. Porém, sabemos também que as traições acontecem, a politicagem acontece, a corrupção acontece, e o que me parece é que estamos observando aí essa novela se repetindo. O MDB não está apoiando o PT porque são bonzinhos ou porque querem um Brasil melhor e mais justo. Eu acho que é importante, antes de tudo, a gente não cair e não acreditar mais nessas bobagens. Eu pareço aqui estar sendo muito enérgico, muito firme nessas colocações, mas eu acho que eu tenho que admitir, e não que eu seja nenhum idoso, mas eu acho que, por outro lado, também a idade já me permite a ter certas descrenças e, principalmente, eu não ponho mais a mão no fogo por essas alianças políticas, não ponho mais a mão no fogo por esses discursos políticos. E por mais que eu respeite as divergentes opiniões, por mais que eu respeite as outras formas de pensamento, inclusive de amigos, de colegas que insistem na atual política de conciliação de classes, eu não vejo mais saída por aí. Na nossa modesta opinião, eu digo nossa porque sei que o Guilherme, sei que enquanto equipe aqui do podcast Mesa de Debates, nós não vemos na prática uma saída na conciliação de classes e entendemos que o PT apenas cava novamente sua cova, fazendo alianças com Geraldo Alckmin, MDB, entre outros grupos aí que sabemos que apenas querem se aproveitar e apenas querem manter o mesmo sistema corrupto, oportunista e burguês de sempre, que em nada vai trazer concretos benefícios a curto, médio ou longo prazo para a população brasileira de maneira geral. E para não fechar aqui o Notícias Comentadas sem falarmos dele, também o presidente Bolsonaro, por falar em não trazer nenhum benefício aqui para a população, também o presidente Jair Messias Bolsonaro, nesta semana se encontrando com embaixadores para poder espalhar as suas groselhas e novamente falar contra o processo eleitoral brasileiro, falar contra as urnas eletrônicas e repetir todas as suas ladainhas que aqui para a gente já é bem antigo, tentando colocar aí as eleições brasileiras em xeque. Inclusive, jornais internacionais apontaram como sendo um tiro no pé essa tentativa do Jair Bolsonaro de tentar colocar as eleições brasileiras em descrédito. Ele não tem apoio internacional e ele tem perdido o apoio mesmo em nível nacional, como nós temos observado, e as pessoas cada vez mais desacreditando as diversas bobagens aqui que ele tem falado. A grande verdade é que ele está querendo um golpe, é que ele está querendo
tentar demonstrar que, vencendo ou não vencendo, as eleições terão sido manipuladas. Eles já têm um discurso pronto, eles já têm uma tática pronta para poder operar da maneira que quiserem e poder fazer valer o discurso da forma que eles quiserem, independente de qual será o resultado. Se ganharem, ótimo, vão tentar falar que houve um problema ali, aqui, acolá, que a vitória poderia ter sido maior e que precisa ter interferência, isso e aquilo. Se perderem, pior ainda, vão querer agitar a população, vão querer agitar as Forças Armadas, vão querer golpe, vão querer recontagem de votos, não vão reconhecer o resultado das urnas e todo esse blá 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 que já é antigo e que é característico de um governo autoritário e com pretensões golpistas como esse que nós estamos vendo. Eu acho que algumas coisas são necessário serem colocadas às claras aqui, porque senão nós vamos cair naquele jogo da boa vizinhança que às vezes pode ser prejudicial. Acho que é chegado e é muito claro o momento de credibilidade zero para Jair Bolsonaro e tudo aquilo que o seu clã e seus aliados tentam propagar e difundir aí nas redes sociais, principalmente. Nós não estamos dizendo aqui que o TSE é lindo e maravilhoso, que as urnas eletrônicas são incorruptíveis e a prova de qualquer falha. Ninguém aqui está dizendo isso. A questão é que é o que nós temos de melhor até o momento em tudo que diz respeito à apuração eleitoral e mais confiável. Mas Jair Bolsonaro quer evidentemente colocar tudo em dúvida, colocar tudo em xeque, até para fazer essa verdadeira bagunça na mentalidade do eleitorado brasileiro e, se possível, criar uma espécie de caos, evidentemente a seu favor. Essa pelo menos é a nossa visão de tudo isso que temos acompanhado aí até o momento. Diversos grupos têm posicionamentos relativos, né, inclusive semelhantes a tudo isso aqui que a gente vem colocando. O PT entende aí como um verdadeiro golpe, né, uma verdadeira tentativa de golpe a imprensa, a mídia aproximada aí também do Partido dos Trabalhadores e as seclas também tem aí uma visão semelhante. A imprensa liberal, em especial, se a gente for pegar aí a opinião do Reinaldo Azevedo, por exemplo, entende que isso são táticas golpistas, são formas de tentar validar um discurso golpista vencendo ou perdendo as eleições, e grupos como, por exemplo, o MRT, o PCB, o PSTU, entre outros que nós temos acompanhado aí, claro que cada um à sua maneira, mas todos eles, de uma forma geral, vendo uma séria ameaça, uma séria gravidade no discurso do presidente, tentando invalidar qualquer que seja o resultado das eleições para tentar um golpe e, evidentemente, tentar atrair para si o apoio de um eleitorado que vai tentar de tudo para impedir a democracia, mesmo que não seja a democracia perfeita, mas a democracia conforme nós temos no atual regimento capitalista. E isso traz até um debate interessante, né?
se nós não temos nem sequer a democracia perfeita como gostaríamos, temos a democracia liberal, conforme o capitalismo permite que ela ocorra, e se nem assim ela consegue ser devidamente respeitada, imagina o que é que nós podemos esperar, o que é que as vítimas do sistema podem esperar. São questões aí bastante complicadas, mas que precisamos estar devidamente atentos. O que eu posso dizer de uma forma geral é que todos os grupos, ou pelo menos a grande maioria deles, pegando aí desde grupos petistas até as oposições de esquerda, MRT, PSTU, PCB, entre outros, estão aí com uma visível impressão do golpismo, do oportunismo eleitoral de Jair Bolsonaro e, claro, das tentativas dele de fazer um governo cada vez mais reacionário, um governo cada vez mais centrado na figura dele, e que qualquer discurso contrário, qualquer discurso supostamente adversário deve ser tratado como inimigo e, quiçá, aniquilado. Bom, esse foi nosso Notícias Comentadas aqui desta semana. Agradeço aí pela audiência, pelas contribuições de sempre, assuntos aí pertinentes que era necessário tratarmos aqui no programa de hoje, e portanto, um bom dia, boa noite, boa tarde, né? Boa madrugada, dependendo do horário que você está nos assistindo, e principalmente um ótimo final de semana. Nos vemos aí semana que vem com uma programação porreta aqui para vocês no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Um abraço e tchau!